assunto agora é a situação deficitária dos principais fundos de previdência complementar aqui do país. Milhares de contribuintes, entre ativos, aposentados e pensionistas, estão tendo que arcar com parte dos benefícios para cobrir o rombo bilionário dessas instituições. Uma vida tranquila depois da aposentadoria. Esse era o sonho de Jorge, um sonho muito bem planejado. Afinal de contas, foram 35 anos contribuindo para a Petros, o fundo de pensão da Petrobras, o segundo maior da América Latina. Só que agora, em vez de descansar, veio a dor de cabeça. Ou eu vou ter que sair do Rio de Janeiro, né? Ou vou ter que... Para morar num outro lugar mais perigoso, eu não vou. Eu prefiro mudar para o estado do Rio, vou ver o que eu vou fazer. Mas eu espero ainda que a gente consiga reverter esse quadro. O que aconteceu é que o fundo Petros está com as contas no vermelho e os aposentados foram comunicados que vão ser descontados todos os meses. No meu caso, a minha renda aumentou a minha contribuição em cerca de 240% para o plano Petros e isso representou uma perda da minha renda líquida de 43%. Isso durante quanto tempo? Isso vai ser durante 18 anos, que é o prazo que eles pretendem que cobrar essa contribuição adicional. Ou seja, eu quando tiver 80 anos, eu vou ter o direito de receber o que eu recebo hoje. É uma coisa bastante difícil da pessoa entender e se conformar com isso. Esse não é um caso isolado. Os 4 maiores fundos de previdência complementar do país estão deficitários. A Previ, dos funcionários do Banco do Brasil, tem déficit de 6 bilhões e meio de reais. O Postales, dos funcionários dos Correios, está negativo em 7 bilhões e 300 milhões de reais. A FUNCEF, dos funcionários da Caixa Econômica Federal, está com déficit de 13 bilhões e 200 milhões. E o Petros está com um rombo de 27 bilhões e 700 milhões de reais. Para tentar pôr as contas em dia, os 4 planos criaram programas de reestruturação. Em nota, a Previc, o órgão supervisor da Previdência Complementar Fechada, afirma que o déficit atual foi criado principalmente entre os anos de 2013 e 2015, por fatores como a crise econômica e o aumento da longevidade dos beneficiários. Em nenhum momento, a Previc cita possíveis fraudes ou a má administração dos fundos. Só que a Operação Greenfield da Polícia Federal e do Ministério Público Federal investiga justamente desvios nesses 4 planos de previdência, que podem passar de 8 bilhões de reais. A suspeita é do uso irregular das FIPs, fundos de investimentos em participações, instrumento usado pelos fundos de pensão para comprar ações de empresas. A força-tarefa da operação encontrou indícios de que as avaliações das cotas feitas pelos fundos eram irreais, tecnicamente irregulares e com o objetivo de superestimar o valor das empresas. Para esse especialista em direito previdenciário, os grandes fundos de previdência complementar do país foram usados durante muito tempo como instrumento político. Ele acha que a Previc, o órgão supervisor, precisa ser blindada para que isso não se repita no futuro. A grande preocupação para os anos futuros é justamente essa, né? Ainda que a gente arrume a casa hoje e que a estrutura ali de gestão e controle dos fundos esteja lá com o pessoal correto, honesto, comprometido, como garantir que isso vá funcionar daqui para frente. Então a gente tem que repensar como a Previc deve funcionar, deve assegurar que os postos-chave sejam ocupados por pessoas com um perfil técnico, que tenham um mandato a ser cumprido, que não tenham influência política e que venham atuar no interesse exclusivo dos participantes e assistidos. Interesse, né?